movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Hoje é quarta dos milagres. Quarta dos milagres. E quem estará ministrando a palavra é o presbítero Gilberto. Glória a Deus, ele já está aqui conosco. Então a palavra já está aqui. Glória a Deus. Marcos 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes, quem disse aqui foi Jesus:
Assim disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Jesus disse aos que creem. Então tem que crer. A advertência anterior que o Senhor Jesus falou para eles no versículo 14 foi a seguinte: Jesus havia aparecido para algumas pessoas e eles não creram que Jesus havia aparecido para elas. E ele questionou a dureza do coração dos discípulos, porque para crer tem que ter um coração quebrantado. Para crer, temos que nos submeter a Deus, ao amor de Deus, inquestionavelmente, sem questionamentos, simplesmente crer. E se você crer nesta noite, na palavra que será ministrada, estes sinais irão te acompanhar. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, em nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, eles ficarão sarados, eles serão libertos, em nome de Jesus. Amém? Inclina a tua cabeça. Pai querido amado, nos colocamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Cremos no teu poder, Senhor, no poder sobrenatural, Pai, do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos prostramos diante do teu altar, Pai, crendo, Pai, que grandes coisas o Senhor irá operar nessa noite. Grandes coisas o Senhor fará nesta noite através da tua palavra, Pai. Pai, através dos louvores, Pai, através das ministrações, Senhor, do teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, envolve esta igreja, Pai. Envolve cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Senhor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui.
ver mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. E as palmas exaltam e glorificam o nome do Senhor. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu
paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, mas agora com o nosso dízimo e nossas ofertas, amém? Deixa eu só... Aqui, já me achei. Vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 5. E vai dizer assim. E viu, o Lucas capítulo 5, verso 2. E viu 2 barcos junto à praia, do lado, e os pescadores haviam descido dele. E estava lavando-se as redes. E entrando num dos barcos, que era Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assim começou a ensinar a multidão. E quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: Fazei-me o barco, lançai-nos novamente a rede para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas diante da tua palavra lançaremos novamente a rede. Fazendo assim, eles colheram quantidades de peixe, que até rompeu-se a rede. Amém? Pode se sentar. Nós estamos numa quarta-feira de quê? De milagres. E aqui está falando do quê? De uma pesca milagrosa. De algo que eles trabalharam a noite inteira. Algo que pessoas sabiam muito bem o que estava fazendo. E ao saber o que estava fazendo, eles poderiam olhar para Jesus e dizer: Senhor, nós já pescamos a noite toda, e trabalhamos a noite toda e nada pegamos. O que o Senhor está falando para nós nessa área financeira? O que você já tem trabalhado todos os dias e não tem visto crescimento na sua semente? Mas essa é a noite em que o Senhor está nos desafiando a vir lançar a nossa semente diante do altar do Senhor, mas debaixo de uma palavra. Porque foi isso que Pedro fez. Eu trabalhei a noite toda e eu sei do que eu estou falando. Eu conheço o mar. Eu sei de onde eu estou vindo. Mas, debaixo da sua palavra, eu vou lançar novamente a rede. E aí, ao lançar a rede, eles recolheram quantidade de peixe, que as redes até se rompiam. Então, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: vamos lançar a rede. Vamos lançar a rede. Lance a rede. E nós temos que ser profeta. Nós temos que chegar na nossa casa e dizer: Senhor, eis aqui o alto mar. Eis aqui o alto mar, mas debaixo da sua palavra, eu lanço a rede, e eu trago à existência aquilo que não existe, mas eu trago à existência, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o reino do Senhor é tomado à força. E Ele nos ensinou a ser assim. E debaixo dessa palavra, eu convido você a vir com os seus dízimos e com as suas ofertas. Enquanto os nossos queridos diáconos aqui, pode já distribuir-os. Você e todos que estão aqui, você que é convidado, você que vem aqui hoje pela primeira vez, não se intimide. Nossas ofertas não têm valor. Aquilo que Deus tocar no teu coração será muito bem-vindo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, as promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos ficar em pé, igreja, vamos adorar o Senhor. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
Nós te agradecemos, Senhor. Primeiro, porque nós já estamos aqui. E segundo, Senhor, porque nós podemos ouvir essa palavra. Enquanto muitos, ó Deus, não podem mais ouvir essa palavra. Então, nós louvamos ao Senhor por cada oferta, cada dízimo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar cada dia mais e mais a administrar, Senhor Deus, todas as coisas da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz a todos, irmãos. Mais uma noite de milagres, né? Quarta-feira do milagres, dos milagres, né? E eu acredito, assim que o pastor orou por mim, que eu estava antes de subir aqui, o Senhor vai operar grandes milagres nessa noite. É por isso que nós estamos aqui. E é assim que a gente luta as nossas guerras, né? Às vezes parece que nós estamos cercados por todos os lados, mas Deus nos guarda e nos dá a vitória, amém? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20. Esse texto que nós vamos meditar nessa noite, irmãos, fala do poder que há na nossa adoração. É a aplicação da adoração como instrumento de guerra. A nossa adoração é um instrumento de guerra. E a nossa guerra, irmãos, ela é espiritual. E nesse momento que estamos aqui reunidos, há uma batalha espiritual nas regiões celestes. Contra a tua igreja, contra a vida dos irmãos, mas nós somos mais do que vencedores de Jesus Cristo. Esse texto, como eu disse, ela fala no poder, ele diz sobre o poder que há na adoração, na verdadeira adoração. Quando nós adoramos verdadeiramente o nosso Deus, Ele se move em nosso favor, e a adoração, irmãos, ela nos leva, a adoração, a verdadeira adoração, ela nos leva a dimensões inimagináveis. A verdadeira adoração, ela é capaz de reverter situações e circunstâncias humanamente impossíveis. Talvez você entrou nessa noite aqui vivendo uma situação humanamente, digamos, impossível, mas o Senhor nessa noite, Ele vai reverter toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Esse texto aqui, do segundo livro das Crônicas, do capítulo 20,
fala da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Diz assim o versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. A Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Podemos assentar? Como eu disse, talvez nessa noite, alguém aqui que está aqui presente, ou que talvez esteja nos assistindo, talvez esteja vivendo nesse exato momento uma situação, digamos que humanamente impossível. Talvez você olhe para o seu redor ou para si mesmo e talvez não encontre forças para prosseguir, ou mesmo não consegue enxergar uma saída diante de tantas circunstâncias adversas. Talvez alguém esteja assim nessa noite aqui. Assim estava o rei Josafá, rei de Judá, e todo o povo de Judá. Note que essa passagem, irmãos, ela se inicia com uma continuação de um fato. Essa passagem, ela inicia com uma continuação de um fato anteriormente ocorrido na vida de Josafá e na vida dos moradores de Judá. Ou seja, primeiramente, quem foi Josafá? Josafá, irmãos, ele foi rei de Judá. E o texto diz que, se lermos aqui a história de Josafá, registrada aqui nas crônicas, ele reinou sobre Judá durante 35 anos, durou o seu reinado. E mais, diz o texto, diz a palavra de Deus, que Josafá, ele andou retamente nos caminhos do Senhor, assim como o seu pai, o rei Asa, anteriormente reinou sobre Judá. O pai de Josafá
e o nome dele era Asa. Asa também, diz o texto, que Asa também ele percorreu, ele andou nos caminhos do Senhor. E o escritor aqui das crônicas, ele diz que Josafá fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E em consequência, irmãos, dessa fidelidade do rei Josafá, rei de Judá, o Senhor abençoou ele grandemente. O Senhor derramou sobre a vida de Josafá grandes bênçãos através da fidelidade. Diz o texto que Josafá, ele foi responsável por tirar os postes ídolos de Judá. Josafá, ele acabou com a idolatria ali das cidades de Judá. Ele retirou aqueles postes ídolos. E diz também a história de Josafá que ele levantou levitas, ele levantou príncipes, e esses levitas e esses príncipes percorriam todas as cidades de Judá e as circunvizinhanças, ensinando a palavra de Deus. E por essa reforma, e por essa reestruturação do culto a Deus, que Josafá estava fazendo ali no reino de Judá, muitas pessoas se rendiam ao verdadeiro Deus, elas abandonavam as suas abominações, elas abandonavam as suas idolatrias, ou seja, o reinado de Josafá era um reinado grandemente abençoado por Deus. Diz também, em capítulos anteriores, que todos os reinos ao redor de Judá, eles tinham medo. Deus havia colocado terror. Eles não ousavam fazer guerra contra Judá, porque o próprio Senhor havia colocado temor, havia colocado terror nos povos vizinhos de Judá. E diz também o texto que Josafá, ele se engrandeceu ao extremo. Na época de Josafá, Judá era muito próspera, havia muita abundância. Josafá, ele tinha um exército, diz o texto, de 200.000 homens. O exército de Judá era composto por 200.000 homens valentes. Não era simplesmente 200.000 homens, eram 200.000 homens valentes, guerreiros da tribo de Benjamim. E o muito curioso é que esses guerreiros de Judá, da tribo de Benjamim, eram homens notáveis em guerra. Eles manuseavam com precisão os arcos, as flechas e os escudos. Diz também o texto que um arqueiro da tribo de Benjamim, ele poderia acertar em longa distância um fio de cabelo, para saber a precisão do tiro de um arqueiro da tribo de Benjamim. E eu estava meditando nesse texto, aí quando eu cheguei até essa parte da escritura, do texto que fala, eu achei, nossa, se essa história terminasse aqui, né? Que tremendo, né? A vida, o reinado, o tempo que Josafá reinou sobre Judá. Mas aí, continuando, eu observei que o rei Josafá, apesar de andar nos caminhos do Senhor, apesar de fazer o que era reto, apesar de reestruturar todo o reino de Judá, fazer uma reforma protestante, né, guardada as devidas proporções, né, ele fez uma reforma na religião lá de Judá na época, né, e se a história terminasse aqui, estava tudo bem, mas eu comecei a adentrar nesse texto, na vida de Josafá, e eu percebi que o rei Josafá, ele cometeu um grave erro. E qual erro que Josafá cometeu? Ele se associou a uma pessoa que ele não deveria ter associado. Ele trouxe para perto de si uma pessoa que ele não deveria ter trazido. E essa pessoa que ele se associou,
e essa pessoa que ele trouxe para perto de si, para próximo de si, foi o rei Acabe de Israel. Josafá, irmãos, ele fez uma aliança com o rei de Israel. Ele fez uma aliança com Acabe. E aí eu estava pensando, meditando, cuidado com quem você anda. Nós devemos ter cuidado com quem nós nos relacionamos. E mesmo que seja crente, mesmo que a pessoa esteja dentro da igreja, nós devemos ter a cautela de saber com quem nós nos relacionamos. Que problema tinha Josafá se relacionar com o rei de Israel? Afinal, Acabe, ele reinava sobre as 10 tribos, irmãs, co-irmãs de Judá. Judá era composta por 2 tribos, né? Era Judá e Benjamim. Israel, o reino do norte, eram compostas por 10 tribos. E a época do reinado de Josafá, quem estava reinando, quem era rei sobre Israel, era o rei Acabe. E mais, Josafá subiu a batalha junto com Acabe. Além de Josafá se arregimentar com um rei que fazia abominações ao Senhor, um rei que não temia o Senhor, um rei idólatra, um rei feiticeiro, um rei que não adorava a Deus, ainda mais, Josafá subiu a uma batalha, juntamente com o exército de Israel, contra o rei da Síria. E diz o texto que nessa batalha, Acabe morreu. Nessa batalha, o rei Acabe foi ferido de morte. E Deus, milagrosamente, ele livrou a vida de Josafá nessa batalha. Só que, infelizmente, diante de toda essa questão que Josafá fez, vieram sobre ele consequências dessa aliança que ele fez com o rei Acabe. E diz o texto aqui do capítulo 20, do versículo 1, e depois disto, depois dessa aliança, depois dessa associação que eles fizeram, veio os amonitas, veio os moabitas, veio os meunitas, eles se reuniram, 3 nações, os seus exércitos, e se levantaram para invadir Judá. Se levantaram contra Josafá, ou seja, ele abriu uma brecha, ele baixou a guarda, e o inimigo não perdoa. Quando nós abrimos brecha, quando nós baixamos a nossa guarda, o inimigo não perdoa, e o inimigo, ele parte furioso contra nós. E assim foi em Josafá. Acabou a paz, acabou o respeito que os povos, que as nações que estavam em volta de Judá tinham com ele, acabou o respeito. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser muito bonzinhos, muito bonzinhos a gente quer ser, e acabamos nos metendo com pessoas erradas. E no capítulo 19, no versículo 1 e 2, olha aqui o que diz o texto. O vidente Jeú, troca o vidente por profeta. O profeta Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Devias tu amar ao perverso e aborrecer e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Ó o juízo. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Note, irmãos, as consequências que Josafá estava sofrendo por se unir, por se arregimentar, por se associar e por fazer aliança com o rei Acabe.
Acabe era uma pessoa perversa. Acabe era um rei perverso que estava aborrecendo ao Senhor. E muitas vezes, aquelas pessoas que nos dão tapinhas às costas e nós abraçamos elas, talvez seja uma pessoa que esteja aborrecendo ao Senhor e nós não sabemos disso. Aí a gente cai na conversa da pessoa, aí a gente começa a se aproximar, e quando de repente nós estamos fazendo aliança com um perverso. Muitas vezes é assim que acontece, foi o que aconteceu com Josafá. E continuando aqui o texto, vieram mensageiros, depois disso, vieram mensageiros dizendo que uma grande multidão já é muita gente, né? Agora imagine uma grande multidão, já é demais, né? É muita gente. E Judá era um reino relativamente pequeno. Como eu falei, Judá, ele era composto por apenas 2 tribos. O reino do sul, Judá, ele tinha apenas 2 tribos pequenas, diferente de Israel. Israel era composto por 10 tribos, né? E aquele povo, aquela grande multidão, vindo contra Josafá, vindo para destruir Judá. Eles estavam acampados no vale, prontos para atacar Jerusalém. E Josafá, irmãos, ele poderia ter escolhido 3 opções, 3 saídas para essa situação. A primeira saída que Josafá poderia encontrar ou optar era fugir. E a segunda saída, a segunda possibilidade que estava diante de Josafá e diante de Judá era se render ao inimigo. Eles poderiam também se render àquela multidão, àquele exército. E a terceira opção que estava diante do rei Josafá de Judá era encarar e enfrentar aquela situação. E às vezes, amados, estamos diante de tal situação, de tal situação difícil, diante de tais problemas, que nós temos que tomar opções, tomar decisões. Às vezes, nós podemos tomar a decisão de fugir dos problemas. Muita gente foge dos seus problemas. E o vício do álcool, o vício das drogas, o suicídio, é uma maneira que as pessoas encontram para fugir dos seus problemas. Eu não estou condenando aquele que é viciado em álcool, em drogas, aquele que comete suicídio, mas eu estou apenas analisando os fatos. Segundo a palavra de Deus, é uma opção que nós tomamos, fugir dos problemas, é uma escolha, e nós colhemos os frutos das nossas escolhas. E a segunda opção também, como eu já disse aqui, que Josafá poderia ter tomado. A segunda opção era o quê? Se render aos problemas. Tem pessoas que elas não fogem dos problemas, elas não encaram, mas elas se rendem aos problemas, elas se entregam aos problemas. Mas nós podemos encarar, não só encarar os nossos problemas, enfrentar os nossos problemas, mas nós podemos, no nome do Senhor Jesus, vencer qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade que se levanta contra nós. Nós podemos encarar e vencer no nome de Jesus Cristo. Mas nesse texto que nós acabamos de meditar, nós podemos observar que Josafá, ele estava com medo. No versículo 3 diz: então Josafá, ele teve medo. Josafá estava apavorado. Mas o que ele fez? Apesar de vir aquela notícia desesperadora sobre Josafá, aqueles mensageiros trouxeram aquela notícia ruim,
E aquilo acometeu o rei Josafá de medo, de pavor. Mas o que ele fez? Ele reuniu o povo em oração, e diz o texto que ele apregoou um jejum. E mais, ele também se colocou de pé. No versículo 5 diz: pôs-se Josafá em pé. Josafá, apesar de estar com medo, apavorado, aterrorizado, ele reuniu o povo em oração, ele apregoou o jejum, e no versículo 5 diz o texto que ele não se rendeu, mas ele se colocou em pé diante daquela situação. E aí eu aprendo, mesmo que você esteja apavorado diante de uma situação, mesmo que você esteja com medo, coloque-se de pé, fique de pé, não abaixe a cabeça, não se renda. E o primeiro passo que nós aprendemos aqui com o rei de Judá: busque a Deus. O primeiro passo, diante de uma situação que você não sabe o que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é busque a Deus. E o segundo passo, se coloque de pé, enfrente o problema, encare a situação de frente, mesmo que você esteja com medo. Estava assim Josafá. Josafá estava com medo. Josafá estava aterrorizado. E a pergunta que eu faço essa noite: você sabe o que fazer quando vem uma situação desesperadora? Você sabe o que fazer quando vem uma adversidade? Josafá não sabia o que fazer. Josafá não sabia o que fazer. Versículo 12, a parte B do 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. E às vezes, irmãos, diante dessas adversidades, diante dessas situações que nos acometem, às vezes diariamente, situações atemorizantes, nós estamos diante delas, mas nós não sabemos o que fazer. E o rei Josafá, ele foi muito sábio, ele tomou a decisão certa, ele reuniu o povo e colocou o povo em oração. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos fazer o quê? Nós devemos orar. Quando nós não sabemos o que devemos fazer, devemos orar. Então, a resposta é simples: ore, busque a Deus. E a oração, amados, a oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Eles estavam dizendo aqui, no versículo 12, em nós não há força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós. Eles olharam para si mesmos e eles constataram, eles chegaram à conclusão da sua fraqueza humana. Mas como eu disse, a oração, ela une a fraqueza humana à onipotência divina. E a onipotência de Deus é um atributo exclusivo do Senhor. Deus, ele compartilha alguns atributos dele, conosco. Deus, ele compartilha o amor. O amor é um atributo divino. Deus é amor. E o que Deus faz com esse atributo? Ele compartilha conosco. Agora, a onipotência, o todo poder é só do Senhor nosso Deus. Imagine se Deus compartilhasse a onipotência dele. Pá! Destrói! Não. A oração une a fraqueza humana com a onipotência, com o poder divino. E eles estavam dizendo no versículo 12, que neles não havia nenhuma força, não havia nenhum poder para resistir
aquela multidão, ou melhor, aquela grande multidão que vinha contra eles. Mas eles estavam em oração. Apesar do medo, apesar da fraqueza, eles estavam em oração. E vejam só aqui no versículo 6, a forma que o povo de Judá e Josafá estavam orando. Versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, eles reconheciam que Deus era todo poderoso, que Deus tinha todo o poder, que todo o poder estava nas mãos de Deus. E continuando no 7, porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? E eles continuam, olha a oração, olha o modelo de oração deles. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, o nome do Senhor está nessa igreja, o nome do Senhor está na tua vida, pois o teu nome está nesta casa. Aleluia. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Estão percebendo como eles estão orando? Eles estão orando fundamentados na palavra. Lembra que eu falei no começo? Que Josafá, ele mandava os levitas, os príncipes, os conhecedores da palavra ensinar o povo? E o povo aprendeu a palavra. E quando nós oramos fundamentados na palavra, Deus, Ele se move em nosso favor. Eles invocaram também aqui as promessas de Abraão, aqui no versículo 7. Eles invocaram as promessas que Deus havia feito a Abraão, aqui no versículo 7. E ele também invocou aquela bênção de Salomão, quando ele consagrou o templo, aqui no versículo 8 e 9. Se voltarmos lá, quando Salomão edificou o templo, no versículo 8 e 9, que foi consagrado: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Hoje eu estava lendo um artigo num site gospel, que eu sempre, eu leio artigos ali naquele site gospel. Uma mulher famosa que havia se desviado, e ela se afastou da igreja e se revoltou contra a igreja, e ela deu uma declaração que ela não precisava ir na igreja mais, ela podia cultuar a Deus na casa dela. É claro que você pode cultuar a Deus em qualquer lugar, mas você deve estar reunido numa igreja, você deve estar debaixo de uma autoridade, na autoridade de pastores, de pessoas que intercedem, que oram por você. Você tem que estar debaixo de submissão, vocês têm que estar congregando. Essa é a realidade que as pessoas estão vivendo. O diabo tem enganado as pessoas, e tem dito às pessoas que as pessoas não têm mais necessidade de se reunirem. Aqui no versículo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. O nome do Senhor está aqui nesta casa, nessa noite, porque a igreja do Senhor está aqui, a igreja do Senhor Jesus. E nós devemos, como eu havia dito, nós devemos clamar sim, mas é conforme a palavra de Deus. As nossas orações, elas têm que partir sempre da palavra de Deus. Nós não devemos orar pedindo que Deus destrua os nossos inimigos, não. O que a palavra de Deus diz? Amai os vossos inimigos. Agora eu vou pedir para Deus destruir os meus inimigos?
dos meus inimigos, Deus cuida. A minha obrigação é orar, é abençoar aquele que me odeia, aquele que me maltrata, aquele que me persegue. E como eu disse, orar e clamar a Deus, fundamentados na palavra de Deus. Eu acredito que aquele povo de Judá, da época de Josafá, teve grandes vitórias e grandes bênçãos. Um dos motivos foi que eles conheciam a palavra de Deus. Eles eram ensinados na palavra de Deus, assim como vocês são aqui nessa casa, nessa igreja. É uma igreja, a Igreja Ama Atlântico, você que nos visita pela primeira vez, você que nos assiste pela primeira vez, nesse lugar é ministrado a palavra de Deus, e os sinais e os milagres seguem a palavra de Deus, seguem aqueles que creem, nunca ao contrário. E em Isaías 43, versículo 26, é interessante, isso que eu estou dizendo, que nós devemos orar fundamentado na palavra, e lembrar a Deus das suas promessas. Não tem nada de errado você clamar a Deus ao Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor cumpre aquilo que promete. Em Isaías 43, é um versículo que eu amo, esse versículo, olha, eu sempre estou revendo esse versículo. Faze-me lembrar, Deus falando, faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta as tuas razões, para que eu te possa justificar. O próprio Deus, Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Ele diz a nós, faze-me lembrar, traga a minha memória. Tem algumas traduções que dizem, traga a minha memória, e nós devemos fazer isso em oração, assim como o povo de Judá estava fazendo naquele momento desesperador. Humanamente era impossível eles vencerem aquela grande multidão. E algo muito importante que nós devemos fazer quando nós oramos, que eu aprendo aqui nessa passagem, a lição, o aprendizado que eu tiro aqui desta passagem é que quando nós oramos, nós não devemos orar prostrados diante da situação. Você pode orar deitado, ajoelhado, de pé, não importa, no banheiro, tomando banho, não importa. Você não deve estar prostrado diante da situação. Nunca se prostre, ore diante da situação, mas fique de pé, ainda que você esteja lá no fundo com medo, ainda que você esteja desesperado, fique de pé, não se prostem. E diz o texto que todos estavam clamando, mulheres, crianças, anciãos, todos os povos ali de Judá, todos os habitantes de Judá estavam clamando, até as crianças. E até aqui, irmãos, aonde nós estamos aqui, eles estavam clamando, jejuando, buscando, se consagrando, mas até aqui eles não sabiam o que fazer, mas eles estavam orando e jejuando. E aí no versículo 14, Deus, Ele vem com uma estratégia, versículo 14, então veio o Espírito do Senhor, glória a Deus, no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, deu o RG completo aqui, e disse, dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, todos vós da Igreja Ama Atlântico, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Glória a Deus.
Aleluia. E apesar deles estarem orando, jejuando, clamando, buscando, com medo, sem saber o que fazer, e agora o Espírito de Deus, ele se apossa na vida do profeta Jaziel. E Deus dá uma estratégia para Josafá, e Deus levanta uma estratégia, versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, olha só, os cantores na frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Amados, a nossa adoração, o nosso louvor é arma de guerra. O louvor e a adoração, e a nossa guerra é nas regiões celestiais. O louvor, amados, aqui confundiu o inimigo. E o problema destruiu o problema. Um destruiu o outro. E quando nós nos dispomos, nós aprendemos aqui, quando nós verdadeiramente nos dispomos a louvar ao Senhor, mesmo diante de qualquer circunstância difícil, mesmo diante de qualquer problema, quando nós nos dispomos a adorar ao Senhor, mesmo com medo, mesmo sem saber o que fazer, o Senhor nos dá estratégia. O Senhor, Ele toma a nossa guerra, e o Senhor guerreia por nós, e a nossa vitória é certa. Amém? Quero convidar vocês a ficar de pé, eu já estou concluindo a mensagem. E no versículo 24, irmãos, continuando, no versículo 24 e 25, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, aquela grande multidão que estava no vale, e que viria a subir para destruir Jerusalém, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias eles saquearam o despojo, porque era muito. Note que o problema desapareceu. O exército inimigo foi derrotado, sem eles lançarem nenhuma flecha, sem eles levantarem nenhuma espada. Eles abaixaram a espada, eles abaixaram os seus arcos e as suas flechas, e eles levantaram um verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. E continuando, no versículo 26, e no 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até hoje. Note que, no começo, aquele vale que cheirava morte, aquele vale cheio de inimigos, cheio de adversários, se tornou agora de um vale de morte
passou a ser chamado de um vale de bênção. E nessa noite, o Senhor te diz que esse vale de morte, que esse vale de tristeza, que esse vale de angústia, Ele quer transformar na sua vida num vale de bênção. É só você crer, é só você adorar, é só você buscar ao Senhor. E já estou terminando o verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. E nessa noite, irmãos, o Senhor, Ele vai transformar o teu vale de incertezas, o teu vale de medo, os teus problemas, aquilo que até cheira a morte, aquele vale de morte, Ele vai transformar na tua vida num vale de bênçãos. Vamos orar. Eu quero convidar o grupo de louvor, amém? Nós vamos orar agora, vamos fazer uma oração agora nesse momento. Eu queria que você, aqueles que quiserem, coloque as mãos no coração, em sinal de submissão, em sinal de rendição a Deus. E em nome de Jesus vamos clamar o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. E mesmo que você se sinta fraco, incapaz, una a Deus, una a tua fraqueza à onipotência do Senhor, e a vitória e a estratégia virá. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em favor da nossa vida, Pai. E nesse momento, Pai, nós apresentamos a Ti as nossas questões, Pai, as nossas circunstâncias humanamente impossíveis, Pai. Em nome de Jesus, vai visitando agora, Pai, a cada coração, em nome de Jesus. Vai visitando a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Vai abençoando, Pai, aquele que entrou aqui com uma causa impossível, Pai. Em nome de Jesus, transforma esse lugar de morte, esse lugar de tristeza, esse lugar de medo, Pai, num vale de bênção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai derrubando as muralhas, Pai, vai derrubando as fortalezas do teu povo, Pai, vai abençoando a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, aquele que entrou aqui nessa noite, desesperado, aflito por um milagre, Pai, faz um milagre na vida do teu povo, Pai. Visita os teus filhos nessa noite, visita a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, visita aquele que está desesperado e temeroso, Pai. Entra nessa situação, Pai, com a tua provisão, Pai. Não há nada impossível para ti, Pai. Há poder no teu nome. E no nome de Jesus, eu repreendo toda maldição. Em nome de Jesus, que seja revogada toda maldição lançada sobre a tua vida, sobre a tua casa, toda maldição lançada sobre o teu casamento, seja revogada em nome de Jesus, e que seu casamento seja um vale de bênção, que o seu trabalho seja um vale de bênção. O Senhor nessa noite, Ele entra com um milagre na sua vida, assim como Ele foi com Josafá, assim como Ele foi com Judá, Ele é na tua vida. É só você crer, é só você confiar, que grandes coisas,
grandes milagres, grandes livramentos o Senhor tem na tua vida. Saia daqui nessa noite curado, saia daqui nessa noite transformado, saia daqui nessa noite liberto pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Adore nessa noite. Lembra do teu problema, seja qualquer for a tua dificuldade, qualquer que seja o teu problema, adore, se coloque de pé diante dele, não se curve diante dele, mesmo que você esteja com medo, se coloque de pé, enfrente o teu problema e levante uma adoração nessa noite, amém? Há poder no nome de Jesus, há poder nesse nome, há poder no nome. Invoque o nome do Senhor Jesus nessa noite, há poder. e as cadeias que cercam a tua vida vão ser quebradas nessa noite. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Receba a tua bênção em nome de Jesus, receba a tua vitória em nome de Jesus, receba nessa noite em nome de Jesus, receba a tua vitória, receba a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, amém? Vamos aplaudir com força, com alegria, que a vitória é certa, amém? Glória a Deus. Preço ele pagou.